Bem, pessoal, tivemos a abertura do ano judiciário pelo Supremo Tribunal Federal, com a participação de representantes aí do Poder Executivo, do Poder Legislativo e também dos órgãos que integram a estrutura da administração da Justiça. E uma fala que repercutiu bastante, a fala aqui do advogado, que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do presidente da OAB, que foi reeleito, inclusive, e repercutiu bastante porque soou como uma crítica ali ao Supremo Tribunal Federal. Por que essa fala é importante? Ela é importante porque ela reforça a atuação da OAB. A OAB não é um órgão de Estado, né? Isso é muito importante a gente entender. A OAB é um órgão autônomo, independente. O ministro Ricardo Lewandowski, que inclusive utilizava a expressão, é um órgão sui generis, não integra as estruturas do Estado. Mas a estrutura da advocacia recebe previsão na própria Constituição Federal, por exemplo, aqui no artigo 133. Então, a função do advogado e a estrutura da Ordem dos Advogados Brasileiros recebe uma repercussão muito significativa pelo próprio corpo constitucional. E essa fala dele é interessante porque a OAB não tem que se coadunar com as manifestações ou decisões que são proferidas pela Justiça. Com certeza não. A OAB defende os interesses dos advogados e os advogados defendem os interesses das pessoas e os interesses constitucionais, os interesses do povo brasileiro. Claro, são perspectivas diferentes, né? Você tem a Defensoria Pública, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Eles não têm que ter a mesma língua, porque eles defendem funções e atribuições que são combinadas a eles pela Constituição. Então é importante, essa fala é muito importante. Preste atenção nessa fala para você ver como ela é importante e ela evidencia o contexto em que, de fato, a Ordem dos Advogados deve agir, que é no sentido de cumprir as suas funções institucionais. Veja só. Posse, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os senadores e senadoras do Brasil. Cumprimento do mesmo modo o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota, e cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os deputados e deputadas federais brasileiras. Cumprimento o digníssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, e o cumprimento o Ministério Público Brasileiro, os integrantes do Ministério Público Brasileiro. Cumprimento também um grande parceiro de jornada da advocacia, o advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias, Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, os demais ministros, presidentes de tribunais aqui presentes. Cumprimento a advocacia brasileira na pessoa do presidente da OAB do Distrito Federal, Paulo Maurício. Os servidores da Justiça brasileira, cumprimento na pessoa da valorosa doutora Aline Osório, cumprimento a imprensa do Brasil, senhoras e senhores. Iniciamos mais um ano judiciário e, com ele, reafirmo o compromisso da advocacia com a Constituição, com a Justiça e com o Estado Democrático de Direito. Neste momento simbólico, tenho a oportunidade de deixar-lhes público e consignado que a sociedade brasileira permanece vigilante e consciente de que os direitos fundamentais não são dádivas, mas conquistas que exigem constante proteção. Este é o momento de união de todos os brasileiros e brasileiras, especialmente, ministro Barroso, em defesa da soberania nacional. Somos um país continental, a Roma tropical de que nos falava Darcy Ribeiro. A magnitude populacional e geográfica acompanha a potência cultural e econômica que é o Brasil. Por isso, não vamos permitir que diminuam esse país, que é gigante pela própria natureza. Nossas instituições republicanas devem, sim, ser respeitadas por todos os nacionais e por todo o mundo. A justiça se constrói por sua consistência. Ela é resultado da harmonia institucional, do respeito à Constituição e do compromisso intransigente com os direitos fundamentais e as garantias individuais. Como disse Ulisses Guimarães, a persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. E agora, 36 anos depois, repactuamos nossos anseios por uma república democrática, justa e solidária. E em favor da democracia, é essencial que o melhor funcionamento das instituições seja o norte de todos e todas nós. Profissionais direta e indiretamente ligados à administração do judiciário. A missão de efetivar a pacificação social pela justiça é também da advocacia, em conjunto com as instituições democráticas. Foi assim na construção de nossa Carta Constitucional de 1988. Foi assim quando a OAB se tornou a primeira entidade da sociedade civil a defender a legitimidade, a segurança e a soberania do voto nas eleições de 2022 e de 2024. E assim, ministra Carmen Lúcia, permanecerá em cada processo democrático brasileiro. A democracia exige vigilância permanente, requer compromisso inegociável com o Estado de Direito e o respeito às instituições. Senhoras e senhores, a OAB reafirma seu compromisso com o diálogo republicano e construtivo. Estaremos sempre prontos a cooperar,
a construir consensos e a defender as bases da nossa democracia. A advocacia é o elo entre o cidadão e a justiça. Onde há um direito violado, haverá sempre um advogado ou uma advogada para defendê-lo. Onde há arbítrio, haverá advocacia para enfrentá-lo. Nossa missão transcende a defesa de causas individuais. Não somos espectadores do processo judicial. Somos protagonistas da pacificação social, defensores da legalidade e construtores de pontes entre o Estado e a sociedade. Como bem afirmou Rui Barbosa, patrono da advocacia, a missão do advogado não se esgota na defesa dos interesses individuais. Ele é também guardião da liberdade e da justiça na sociedade. Sem uma advocacia livre, não há segurança jurídica. Sem segurança jurídica, não há desenvolvimento, investimento ou estabilidade social. Buscaremos todos os meios legais para assegurar que a advocacia continue exercendo seu papel sem restrições. A advocacia parceira da justiça é sua guardiã, e este compromisso será mantido com firmeza e altivez. O nosso pacto é com a democracia, com a transparência e com o equilíbrio institucional. O fortalecimento da justiça exige o envolvimento de todos. Nenhuma instituição se sustenta sem diálogo, nenhum sistema se fortalece silenciando aqueles que o sustentam. Por isso, a OAB está presente, estará firme, estará ativa. A história ensina que a advocacia tem sido um antídoto categórico contra a arbitrariedade e abusos. Advogados e advogadas moldaram o sistema jurídico brasileiro desde a sua fundação e foram centrais para a redemocratização, colocando em risco, muitas vezes, suas próprias vidas em defesa da democracia. Por essa razão, a Constituição consagrou a advocacia como essencial à administração da justiça, uma essencialidade que não pode ser relativizada. Por isso, a prioridade da ordem sempre será a proteção das prerrogativas da classe. Sem elas, não há espaço para atuação comprometida com os direitos fundamentais. As garantias da profissão são como um escudo. Protegem o advogado e o cidadão de atos arbitrários, abusos de poder e decisões ilegais. São elas, as garantias, que permitem o acesso aos autos de inquérito por profissionais em todo o país. São elas as garantias que asseguram a fixação de honorários nos limites legais, assim como várias vezes já garantido por este Supremo Tribunal Federal. É fundamental, pois, que a classe seja remunerada de forma justa. Essas garantias, mais do que protegem a advocacia, dão sentido ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça. Vivemos, senhoras e senhores, em um mundo em constante transformação. Na área jurídica, temos visto o impacto dos avanços tecnológicos. Essas ferramentas são importantes para a desburocratização e celeridade processual. No entanto, a depender do seu uso e de sua regulamentação, a tecnologia pode ampliar a injustiça e violar a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Juntos, a OAB e o Poder Judiciário deram um passo fundamental para garantir a livre manifestação da defesa com a suspensão da implementação da Resolução 591/2024. E, por isso, cumprimentamos o ministro Luiz Roberto Barroso, que, com sua sensibilidade, dentro de um espírito democrático, promoverá a oitiva da advocacia também sobre esse tema. A oralidade é a marca dos sistemas de justiças garantistas. O direito à palavra é instrumento indispensável ao exercício da defesa plena. A palavra dita é complementar ao escrito e sem constrangimento, respeitando quem pensa o contrário. Vídeo gravado não é sustentação oral. Mas o diálogo, mais uma vez, nos governará e acharemos a alternativa apropriada. E violar esse direito não fere apenas os advogados e as advogadas, fere a própria justiça, fere a confiança do cidadão no processo justo. Silenciar a advocacia enfraquece a própria democracia. É por isso que precisamos afastar qualquer iniciativa que prejudique a plena e efetiva atuação da advocacia. E a OAB, mais uma vez, está à disposição e pronta para contribuir para a busca da efetiva solução. Senhoras e senhores, com esforço e propósitos comuns, como ponderação e dedicação, estou certo de que este ano será de reafirmação dos valores constitucionais, de diálogo institucional e fortalecimento da justiça. Nesse momento histórico, conclamamos todas as pessoas e instituições a lutar pela justiça social, pelo desenvolvimento econômico e pelo fortalecimento das instituições brasileiras. Lutar pela consolidação da advocacia como serviço de interesse público. Lutar, acima de tudo, pela união das instituições democráticas em prol do bem-estar coletivo. Esse é o legado que queremos deixar para gerações futuras. Um histórico de cooperação e segurança institucional. Parafraseando e para citá-lo, presidente do Supremo Tribunal Federal, com boa fé e boa vontade, faremos coisas incríveis pelo Brasil. Muito obrigado, viva a justiça e viva a advocacia brasileira. É muito importante um discurso dessa natureza, meus caros, porque a OAB, de fato, não tem que se manifestar no sentido de estar concordando com as decisões que são proferidas pela justiça. Mas, na verdade, tem que enfrentar, até porque na defesa dos interesses que são esculpidos na Constituição Federal, a OAB, por muitas das vezes, vai enfrentar o próprio tribunal, né? E a gente vê isso, por exemplo,
naqueles casos que tem relação, por exemplo, com os atos do 8 de janeiro, em que a OAB enfrenta as decisões que são proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de defender aquelas pessoas. Porque a atuação do indivíduo como advogado não se dá em defender o fato praticado, mas defender a pessoa, e que se tenha assegurado a pessoa que está sendo processada pelo Estado todas as garantias que são estabelecidas constitucionalmente e também tratadas em convenções internacionais e na própria legislação infraconstitucional. Deixa aí a sua opinião a respeito dessa manifestação que foi proferida pelo advogado, que é o presidente da OAB. Deixa aqui a sua opinião, deixa seu comentário. Se você quiser, pode estar se inscrevendo no canal, tá certo? Até o próximo vídeo.